Dom Pedro II em Santa Cruz. Na apresentação de hoje, estarei falando sobre a presença de Dom Pedro II em Santa Cruz, baseada num texto publicado no Diário do Imperador Dom Pedro II, pelo Museu Imperial de Petrópolis. Por ocasião de uma das visitas que eu fiz ao museu, encontrei esse CD-ROM com um pequeno livro muito bonito, aqui é a capa do CD-ROM, e o título dado pelo próprio imperador foi Digressão a Santa Cruz. O Museu Imperial resolveu atualizar, intitulando Passeio a Santa Cruz, dezembro de 1860. Em pleno dia de Natal de 1860, Dom Pedro II, que havia completado 35 anos no dia 2 de dezembro, resolveu fazer uma visita a Santa Cruz. Não foi, como poderíamos imaginar, uma visita para descanso, e nem mesmo para lembrar e comemorar o nascimento do menino Jesus, festa mais importante da cristandade, que era celebrada pela Igreja Ocidental desde o século IV. Dom Pedro veio mesmo com um propósito de trabalho, e isso pode ser confirmado a partir do texto que o próprio imperador escreveu, com o título de Digressão a Santa Cruz, mas que o Museu Imperial entendeu por bem atualizar para Passeio a Santa Cruz, dezembro de 1860. Embora os títulos acima deem a impressão de que se tratou de uma excursão ou divagação para o lazer, concluímos desde o início até o final do relato que Dom Pedro II veio mesmo para fazer uma inspeção, vistoriando todos os principais setores da Imperial Fazenda de Santa Cruz. Claro que não era a primeira vez que o imperador Dom Pedro II vinha visitar a Fazenda Imperial, nem seria a primeira e muito menos a única. Em 22 de outubro de 1827, faltando pouco mais de um mês para que o príncipe e futuro imperador Pedro II completasse 2 anos de nascimento, o Marquês de Gabriac, que foi ministro da França no Rio de Janeiro de 1820 a 1829, escrevendo ao governo de sua nação para informar sobre a reunião que tivera com o imperador Dom Pedro I, não deixa de fazer observações sobre o casal de filhos do monarca. Gabriac refere-se à robustez da princesa Maria da Glória, futura rainha de Portugal, e do irmão, o futuro Pedro II, este a correr, a vozear, criança ainda leitada, e nos seus 2 anos já compreendia francês. Pintura representando Pedro, em 1826, aos 10 meses de idade. Pedro, cerca de 1830, por Arnaud Pallier, no Museu Imperial. Dom Pedro I recebe o Marquês de Gabriac no Palácio Imperial de Santa Cruz. O ator Caio Castro, interpretando o primeiro imperador na novela Novo Mundo, quando disse ter conexão inexplicável com Dom Pedro. Alphonse José Paul Marie Ernest Cadoire, Marquês de Gabriac, embaixador da França no Brasil, quando esteve em Santa Cruz, ficou admirado com a desenvoltura de Pedro II, ainda criança pequena, correndo pelas dependências do palácio e conversando muito bem em língua francesa. O imperador menino em Santa Cruz. O historiador santacruzense Benedito Freitas, no 3º volume da sua trilogia sobre a história de Santa Cruz, abordando o Império de 1822 a 1889, escreveu um capítulo com o mesmo título, Dom Pedro II em Santa Cruz, dizendo que desde menino o futuro imperador preferia Santa Cruz para suas brincadeiras. Benedito cita os filhos de Visconde Septime do Bom Retiro, o futuro poeta Francisco Otaviano e o filho do Marquês de São João de Palma, como alguns dos colegas de Pedro II. O historiador escreveu que, mesmo quando estava em Santa Cruz, a educação de Dom Pedro e suas irmãs não era interrompida. Todos os seus mestres aqui vinham e recebiam substancial ajuda de custo para o transporte. Dom Pedro II, em companhia das irmãs Dona Francisca e Dona Januária, no gabinete de estudos por ocasião de luto pela morte do pai, Dom Pedro I. Olhos sobre tela, por Félix Emile Toné. Dom Pedro II estudando desenho com suas irmãs, Dona Januária e Dona Francisca, no Palácio de São Cristóvão, aquarela de Adolphe de Rastrel, 1839.
A morte do príncipe Dom Pedro Afonso. A morte prematura do príncipe Dom Pedro Afonso, herdeiro do trono quando se encontrava na Fazenda Imperial de Santa Cruz, em 9 de janeiro de 1850, vai ser um dos motivos para que Dom Pedro II e Dona Teresa Cristina fiquem um bom tempo sem visitar Santa Cruz. Pedro Afonso, sentado no colo de sua mãe, a imperatriz Teresa Cristina, e cercado por suas duas irmãs, Isabel e Leopoldina. Pedro Afonso e Afonso Pedro, filhos do imperador Dom Pedro II, mortos prematuramente. Esses nomes às vezes confundem, né? Pedro Afonso, Cristiano, Leopoldo, Eugênio, Fernando, Vicente, Miguel, Gabriel, Rafael Gonzaga, nasceu em 19 de julho de 1848 e morreu em 9 de janeiro de 1850 na Imperial Fazenda Santa Cruz. Retrato por Ferdinand Cruz Roas, 1850. E aqui ao lado, Afonso Pedro de Alcântara, Cristiano, Leopoldo, Felipe, Eugênio, Miguel, Gabriel, Rafael Gonzaga, nasceu em 23 de fevereiro de 1845 e morreu em 11 de junho de 1847, no Palácio da Quinta da Boa Vista. Retrato por Johann Moritz Rugendas, 1846. Petrópolis oferecia um clima muito mais ameno do que Santa Cruz. Por esta época, a cidade de Petrópolis, de clima bem mais ameno do que Santa Cruz, já começava a ser a residência preferida para descanso dos membros da realeza, muito embora contrariando os políticos conservadores que não admitiam a quebra da antiga tradição que vinha desde o rei Dom João VI, Dom Afonso, Pedro Afonso e Leopoldina, respectivamente. Santa Cruz ou Petrópolis. Benedito Freitas insiste em afirmar que tanto Dom Pedro II como Dona Teresa Cristina preferiam estar em Santa Cruz, argumentando que Petrópolis ficava muito distante da corte, as viagens eram perigosas, o acesso penoso, ruas com muita poeira e sem calçamento. Por outro lado, ainda segundo o historiador santacruzense, Santa Cruz proporcionava alguns atrativos recompensadores, como passeios no iate imperial pelos canais da fazenda, cavalgadas pelos imensos campos e contato das princesas com as amigas da localidade. Na imagem, sede da Fazenda Imperial de Santa Cruz, antigo Palácio Imperial de Santa Cruz, reprodução do óleo sobre tela atribuído ao pintor francês Jean-Baptiste Debré, hoje quartel do 1º Batalhão de Engenharia de Combate Escola, Batalhão Villagrán Cabrita. No álbum que a Divisão de Iconografia da Fundação Biblioteca Nacional disponibiliza na homenagem uma gravura do livro Galeria dos Brasileiros Ilustres, de Sisson, publicada em 1859, que retrata as princesas Leopoldina Teresa e Isabel Cristina, filhas de Dom Pedro II, em um momento de lazer cavalgando com suas roupas elegantes. No seu texto sobre o passeio a Santa Cruz, escrito em 1860, o imperador Dom Pedro II não cita nem a imperatriz Teresa Cristina, nem as filhas Isabel, que estavam com 14 anos, e Leopoldina, um ano mais nova. Teria Dom Pedro II vindo sozinho para Santa Cruz em pleno dia de Natal, que hoje é considerado uma festa de aproximação familiar? O texto da digressão, na verdade, é um relatório que começa com a partida daqui da Boa Vista no trem das 5h20 da madrugada, chegando à estação de Sapopemba e não Sapopenha, como está no texto, às 6 horas da manhã. Nesta parte introdutória do texto, Dom Pedro escreve desde o trabalho dos soldados do Batalhão de Engenheiros, os exercícios de tiro, experiências com foguetes balísticos, até mesmo a escrituração, que segundo o imperador não está em dia, mas também agora é que se começa a executar o decreto de maio de 1859. Observe que ele é muito detalhista e vai fazendo anotações, quase como se fosse um profissional burocrata e não como imperador. Aqui um retrato da família imperial de François-René Moreau, imperador Dom Pedro II, sua esposa Teresa Cristina,
e suas filhas Princesa Isabel e Leopoldina, 1857. Óleo sobre tela, de autoria da pintora Nilda Aquino, no Palácio Imperial de Santa Cruz, 1848. Saindo da escola de tiro às 10 horas da manhã, depois de ter passado por Bangu, onde provavelmente tem almoçado na fazenda do Barão de Piraquara, tenente-coronel da Cavalaria, comandante da Guarda Nacional Gregório de Castro Moraes de Souza, o imperador chega ao Palácio de Santa Cruz às 3 horas da tarde. Ele vai encontrar um protesto de mulheres escravizadas. Corri à casa, onde me perco em longa fiada de salas, descansei um pouco e depois das 5 horas fui ao cercadinho pela Rua dos Bambus, que estão muito falhos. Dom Pedro relata um protesto feito por 12 escravos que foram reclamar do trabalho árduo, que estavam passando fome em razão de eles terem tirado o direito de folgar aos sábados e domingos, dias que elas poderiam se dedicar para cuidar da plantação destinada ao seu consumo. Inácio José Garcia foi bastante criticado por práticas violentas contra os escravizados. Aqui é a anotação do imperador. Há muito repugnância da parte da escravatura em receber ração em lugar de sábado, mas parece reforma necessária para melhor serviço da fazenda. Já indaguei, parece que as escravas não têm razão. Resolvi que desse comida em comum para evitar representações a respeito da quantidade da ração aos que tiverem membros da família fugidos. O fato é que o administrador Inácio José Garcia, várias vezes citado no texto pelo imperador, havia determinado a punição para os familiares dos escravos que haviam fugido, exatamente em razão da rigidez como estava conduzindo a sua administração. É possível concluir que Dom Pedro II deu razão ao administrador e não às escravas. Antes de recolher para o descanso noturno, o imperador notou no seu relato dia 25 de dezembro de 1860: julgo acertado forrar as pretas que tiverem certo número de filhos no serviço. Forrar aqui tem o sentido de tornar forro, ou seja, Dom Pedro II estava afirmando que concordava com a concessão da alforria para as mulheres que tivessem filhos no serviço. Mas quantos filhos? Nos dias 26, 27 e 28 de dezembro de 1860, foram de muitas atividades que começaram às 6 horas da manhã, embora o imperador tenha escrito que acordou antes das 4 com o estrondo da trovoada e pouco dormi depois, receando que a chuva que caía em abundância impedisse a saída do cavalo. Não houve nenhum empecilho nem impedimento, pois logo Dom Pedro II estaria percorrendo todos os campos e dependências da parte central da fazenda de Santa Cruz, relatando detalhadamente todas as inspeções que fazia, com observações anotadas sobre possíveis providências. Há referências sobre a escola de música frequentada por escravizados, plantação de chá, de arroz, de cana-de-açúcar, mandioca, como também a criação de gado bovino, seleção de raças de carneiros, informações sobre a possibilidade de criação de aves aquáticas, galinheiros e até mesmo observações sobre o furto do portão do cemitério e a necessidade do conserto de alguns telhados das senzalas. Dom Pedro II no Mirante Imperial. Ao longo do texto manuscrito, que transplantado para o papel datilografado correspondeu a 9 laudas, hoje fazendo parte do volume 7 do CD-ROM com o título Diário do Imperador 1840 e 1891, não deixa de conter também algumas tiradas poéticas, quando Dom Pedro II resolve visitar o mirante e escreve: ao pôr do sol, uma cigarra veio pousar no pau, sem madeira, no mirante, e, solto seu sonoro queixume, voou para o lado do norte. Ou mesmo quando já por volta das 9 horas da noite, no dia 27 de dezembro, depois de subir ao ponto mais alto da torre para contemplar a beleza do luar, anotou: quando subia a luz, deslumbrou uma andorinha, que foi logo apanhada, mas também logo voltou para o seu ninho. Já desci da torre. A lua passava por cima da torre, formando-lhes as nuvens uma coroa muito bela. A vastidão do campo tornou-se saudosíssimas, e o terreno silicoso da plantação do potreiro dos veados figurava um lago. Poético, né? Retornando aqui para mostrar esse desenho, é um desenho em sépia
de autoria do embaixador, o primeiro embaixador da Bélgica no Brasil, Benjamin Marie, que também era pintor, e esteve aqui em 1837. Não é um desenho da época, nós estamos falando em 1860, né? O texto da digressão de 1860 aqui é 1837. Mas, para mostrar a vocês aqui, Dom Pedro II ainda garotinho, jovem, né? Ainda não era maioridade, com os fâmulos, aqueles funcionários que acompanhavam ele, um aqui segurando um guarda-sol para evitar que ele se queimasse, pegasse sol. Esse é um trabalho organizado pelo historiador, pesquisador de iconografia Gilberto Ferrez, que faz parte de uma publicação chamada Desenhos Arredores do Rio de Janeiro. Um trabalho muito bonito. E aqui a Torre do Silêncio, porque quando já quartel do Exército, alguns oficiais resolviam ordenar que o corneteiro, né, durante cada dia de serviço, tem um cabo ou soldado que é o corneteiro, né, que é aquele militar responsável para dar os toques de corneta na hora do rancho, nas horas mais importantes. E à noite, 10 horas da noite, tem o toque do silêncio. Então alguns oficiais mandavam que esses soldados ou cabos subissem até o alto da torre para dar aquele toque internacional do silêncio, que é um toque muito bonito. Por isso que aqui é a Torre do Silêncio, que é onde Dom Pedro também diz que subiu. Dom Pedro II e novas anotações do Palácio Imperial de Santa Cruz. Quem também registra a presença de Dom Pedro II em Santa Cruz é o escritor Raimundo Magalhães Júnior, no livro Dom Pedro II e a Condessa de Barral, da editora Civilização Brasileira, edição de 1956. No dia 16 de janeiro de 1880, ou seja, 20 anos depois da digressão, né, escrevendo para a Condessa de Barral, Dom Pedro II informa que gastou 1h15 da Quinta da Boa Vista até Santa Cruz, ou seja, 1h15. Descansei até 2 horas e fui ver as obras do Matadouro, de onde voltei às 4h30, seguindo por alguns quilômetros já feitos de trem entre a Estrada de Ferro e Itaguaí. Amanhã hei de estar de novo antes das 6 horas nas obras do Matadouro e às 10 horas depois do almoço volto para o despacho e todo mais trabalho aos sábados. Adeus. Vejam que 6 horas da manhã ele parecia um fiscal, um burocrata, um funcionário qualquer, e não um imperador fazendo questão de inspecionar as obras. Aqui a capa do livro Dom Pedro II e a Condessa de Barral, Raimundo de Magalhães Correia Júnior, Magalhães Júnior, né, editora Civilização Brasileira, Rio de Janeiro. Condessa de Barral, a grande paixão de Dom Pedro II. Nascida em 1816, na Bahia, Luísa Margarida de Barros, Portugal, conhecida como Condessa do Barral, foi uma brasileira descendente de senhores do engenho no Brasil colonial. Foi uma mulher realmente à frente do seu tempo, muito inteligente, e foi convidada pelo imperador Dom Pedro II para ser preceptora da Princesa Isabel, aquela pessoa que ia orientar a Princesa Isabel, ainda adolescente, né? E acabou se apaixonando, Dom Pedro acabou se apaixonando por ela. No dia 18 de outubro de 1880, de volta a Santa Cruz, escreveu O Apaixonado Pedro II. Estou no Palácio de Santa Cruz. Como me lembro de você e sinto não ter apreciado também aqui tudo o que criou em mim o sentimento que nos une. Lembrei 2 alamedas que serão muito extensas de bambus. Falta só completar o encanamento da água, mas creio que poderá mudar-se o matadouro, talvez em janeiro, de perto daquela chácara tão nossa conhecida. Ainda fui gozar da vista do Alto da Pedreira e voltei a casa. O Alto da Pedreira, que está se referindo aqui, é o Morro do Mirante, que ali era exatamente onde tinha a pedreira, de onde eles tiravam a parte de granito para a construção do matadouro. Dom Pedro II, presente nos exercícios militares da corte realizados no campo de Santa Cruz. Em 1886, foram realizadas em Santa Cruz as grandes manobras militares sob o comando do Conde D, com a participação de todos os oficiais de alta patente e unidades militares estabelecidas no Rio de Janeiro.
Para marcar com brilhantismo o encerramento dos exercícios militares, a princesa Isabel, mulher do Conde D, organizou um baile nos salões do Palácio Imperial de Santa Cruz, contando também com a presença do imperador e da imperatriz. Aqui tem uma foto que foi tirada lá em frente ao antigo mirante imperial, com a presença do Conde D, Marechal Deodoro e outros oficiais de alta patente do Exército Brasileiro. 3 meses antes da proclamação da República, o imperador Dom Pedro II retornava a Santa Cruz. Segundo o historiador Benedito Freitas, tem-se como certo que a última visita de Dom Pedro a Santa Cruz foi em agosto de 1889. Após este mês, nenhuma simples nota encontramos sobre sua presença entre nós. O Major Solon Ribeiro entrega a Dom Pedro II a ordem de exílio. Urias Antônio da Silveira, Biblioteca Nacional. Vejam só, um simples major entregando uma cópia do exílio. Aqui está o Conde D, a Princesa Isabel e alguns ministros. Dom Pedro II, última foto da família imperial no Brasil antes do exílio, que foi tirada na varanda do Palácio da Princesa Isabel, o Conde D, em Petrópolis. Aqui está o imperador com a Princesa Isabel, o Conde D com seus filhos, netos de Dom Pedro e a Dona Teresa Cristina com os netos. E aqui, para finalizar, o imperador Dom Pedro II, sua esposa, está aqui a imperatriz Dona Teresa, bem velhinha, seu neto, príncipe Augusto de Saxe-Coburgo, Bragança, comitiva em destaque o médico pessoal do monarca, conde da Mota Maia, conde de Oaque, os condes de Carapéu-Bus, professor de línguas orientais Dom Pedro, Christian Friedrich Seybold, a bordo do vapor Congo, no Rio de Janeiro, após retorno da viagem à Europa. Agosto de 1888. Fotografia do acervo da Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. Encerro aqui esta postagem, tratando de uma breve passagem de Dom Pedro II por Santa Cruz.